Olá, boa tarde. Hoje, 1º de novembro de 2016, o Manchetes Noticidade está no ar. Eu convido você aí de casa a compartilhar informação comigo. Vamos aos destaques desta edição. Polícia identifica 2 adolescentes suspeitos de crime de racismo contra a cantora Preta Gil. Eles são de Sorocaba. E veja também. Multas de trânsito estão mais caras a partir de hoje. Usar o celular ao volante pode custar quase R$300. Lâmpadas fluorescentes velhas podem prejudicar a natureza. Elas contêm produtos tóxicos, como o mercúrio. E se forem descartadas de forma errada, podem trazer prejuízos ao meio ambiente. Quando o amigo pet fica doente, a família toda fica preocupada. Mas saiba, muitas vezes a doença pode estar ligada à alimentação errada que a gente oferece aos bichinhos. O primeiro assunto que vamos abordar aqui é um crime que, infelizmente, ainda é realidade em nosso país. É o racismo. Em Sorocaba, 2 adolescentes são apontados pela polícia de terem cometido esse crime pela internet. E o alvo da dupla foi a cantora Preta Gil. Quem traz mais detalhes para a gente ao vivo da Delegacia Seccional de Sorocaba é o repórter Basílio Magno. Boa tarde, Basílio. Olá, Brazal, boa tarde a todos. Pois é, este crime vem sendo investigado a partir do Rio de Janeiro pela Delegacia de Crimes Eletrônicos. Na verdade, a cantora Preta Gil, ela reclamou na delegacia que vinha sofrendo ofensas, raciais através do seu perfil, através de perfis, de pessoas desconhecidas, isso através do Facebook dela. Ela foi até a delegacia, fez essa denúncia, mais de 10 perfis falsos foram encontrados, na verdade mais de 100 perfis falsos foram encontrados. Essa investigação começou, envolveu aí mais de 10 estados, chegando aqui em São Paulo. Em Sorocaba foram identificados 2 adolescentes, um garoto de 14 anos e uma garota de 15 anos. Para falar mais deste assunto, eu converso agora com o doutor Acácio Aparecido Leite, ele que é o delegado titular da DIG, Delegacia de Investigações Gerais. Doutor, essas pessoas já foram ouvidas? Então, a partir da emissão do mandado de busca para essas residências, nós cumprimos essas diligências na manhã de hoje, fizemos a apreensão dos equipamentos, os adolescentes foram encaminhados para a delegacia e foram ouvidos acerca desses fatos relativos à cantora Preta Gil. Foi encontrado no perfil de cada um deles essas ofensas contra a cantora? Então, na verdade, isso foi identificado já lá pela Polícia do Rio de Janeiro. São comentários ofensivos à cantora, lançados num grupo fechado do Facebook, sendo que um desses comentários partiu de um desses adolescentes aqui de Sorocaba. Esse grupo tem até um nome, não é? Então, é um grupo fechado, eles se autodenominam Máfia Maliciosa, que se destinam exclusivamente a fazer essas coisas. Atacam a páginas feministas, atacam páginas homossexuais e atacam pessoas como, por exemplo, fizeram com a cantora Preta Gil. Do estado de São Paulo, apenas esses 2 adolescentes de Sorocaba foram identificados? Sim, aqui na cidade de Sorocaba, sim, mas nós temos outras cidades aqui no estado de São Paulo e em outros estados da federação, locais esses que a gente prefere, por enquanto, não revelar para não atrapalhar a investigação. É claro que eles são menores, só para confirmar, uma menina de 15 e um menino de 14 anos. Eles poderão ser responsabilizados ou os pais? Na verdade, eles, cometeram esse ato infracional, principalmente o menino, que é o responsável pela postagem, pelo comentário desairoso à cantora. Ao final do processo, depois de feita toda a investigação, toda a parte processual, eles poderão sim sofrer uma medida socioeducativa conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Há uma diferença, o crime de racismo para o crime de injúria racial. Que diferença é essa, doutor? Então, no caso da cantora especificamente, houve um ataque à sua pessoa, Então, é mais grave do que você atacar todo um coletivo. O caso já está sendo investigado pela Polícia do Rio de Janeiro, já existe um processo crime por conta disso. E, ao final, certamente, essas pessoas que fizeram todos esses comentários serão condenados. Obrigado, doutor Acácio Aparecido Leite, delegado titular da DIG. Foram apreendidos aí computadores também, um aparelho celular e a investigação continua. De volta com você, Eduardo Barazal. Tá bom, Basílio, agradece aí o doutor Acácio, parabeniza pelo trabalho, mais um grande trabalho da polícia em Sorocaba. E diga a ele o seguinte, para que ele mande uma mensagem, porque ou ele está escutando a gente, não está, não?
eu repasso para ele, Barazal. É o seguinte, porque tem gente que acha que não dá em nada, que pode ficar ofendendo as pessoas pela internet. Então, é preciso ter uma consciência, porque isso é muito grave, não? Peça para ele, por favor, dar uma orientação às pessoas que, de repente, acham que isso daí não vai dar em nada e sempre é problemático. Claro, é um crime, né? Digo assim, de racismo ou não, pode ser de injúria. Pode ser um crime de injúria também, difamação, não é isso? Verdade, Barazal. Doutora Cássio, o Barazal tocou num assunto muito importante. As pessoas se sentem protegidas, blindadas do outro lado da tela do computador, têm direito de fazer o que quer, ofender as pessoas, acham que não vai dar em nada. Não é bem assim. Não, na verdade, um comentário, cada vez que você posta alguma coisa na internet, seja numa página ou numa rede social de alguém, isso é como se fosse uma impressão digital. Isso fica gravado e através de rastreamento, através de quebra de sigilo, em algum momento vai chegar e é o que aconteceu, né? Houve uma pesquisa tanto nas páginas pessoais dessas pessoas, na página da cantora, como também no provedor e na página do Facebook. A partir da identificação é que foi deflagrado todo esse processo esse que muitas pessoas nem imaginam que tenha sido identificado, mas efetivamente foram. Importante alertar os pais também, porque nem sabe o que o filho está fazendo de madrugada no computador. No caso desses adolescentes, eles participavam de um grupo de jogo online. Exatamente, é o que aconteceu nesse caso. As duas famílias muito tristes, muito chocadas com tudo o que aconteceu, porque jamais imaginavam que os seus filhos poderiam estar envolvidos com esse tipo de ocorrência. Tá certo. Obrigado mais uma vez, doutora Cássio. Pois é, de volta com você, Eduardo Barazal. Obrigado, viu, Basílio? Obrigado mesmo pelas informações. De 3 pessoas foram presas na madrugada de hoje enquanto furtavam um estacionamento no centro de Sorocaba. Nós temos as imagens das câmeras de vídeo monitoramento, você está vendo aí, o grupo está chegando. Essas imagens são da GCM, a GCM de Sorocaba é que flagrou a ação dos criminosos. 2 deles, você está vendo aí, estão entrando, passando por baixo do portão, passaram por baixo. Olha onde os caras passaram, um negócio impressionante. Um outro fica do lado de fora, monitorando o movimento da rua, mas não adiantou. A equipe da corporação já chegou, você está vendo aí, chegou rapidamente, diga-se de passagem, e vai abordar o suspeito. Aborda o suspeito. Os outros 2 criminosos foram surpreendidos próximo ao portão. Você está vendo que o primeiro já foi abordado, a Guarda Municipal GCM, brilhante trabalho, está pulando o portão para poder abordar os outros 2 que foram, portanto, presos próximo ao portão de saída, carregando cestas básicas. O trio foi conduzido ao plantão policial Sul e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Sorocaba. Parabéns, esclarecido aí o crime, essa evasão muito rápida. Parabéns, portanto, à equipe da GCM que fez esse brilhante trabalho aí em Sorocaba. Olha, já dura 7 dias a greve dos 24 funcionários do setor de limpeza do Hospital Psiquiátrico Vera Cruz, também em Sorocaba. Os motivos e os transtornos da paralisação a gente vê agora na reportagem de Pedro Torres e Eduardo Bardeus. O grupo reivindica o pagamento de salários atrasados e a entrega de cestas básicas. O depósito deveria ter sido realizado no 5º dia útil de outubro, o que não aconteceu. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Sorocaba, a situação da limpeza dentro da unidade é precária. Ainda de acordo com o sindicato, os médicos também estão sem receber salários, mas mantêm o atendimento. A nossa reportagem esteve na tarde desta segunda-feira na unidade e conversou com um funcionário da portaria. Ele confirma a paralisação da equipe de limpeza. Os médicos ainda não, é só chileno mesmo. O hospital passa por um processo de desinstitucionalização e deve ser fechado nos próximos meses. Muito bem, olha, a Prefeitura de Sorocaba informa que ainda nesta semana deverá ser feito o repasse à empresa terceirizada responsável pelos serviços de limpeza e os trabalhos deverão ser normalizados. A seguir, multas de trânsito estão mais caras. Usar o celular ao volante, por exemplo, pode custar quase R$300. Detalhes você confere já já. As multas de trânsito estão mais caras a partir de hoje. O reajuste é de 66%. Mas atenção, algumas penalidades mudaram de categoria. Usar o celular enquanto dirige, por exemplo, agora é infração considerada gravíssima. As multas estão pesando no bolso do Mário. Desde janeiro já foram mais de R$1.000. Eu utilizo o carro para complementar a minha renda. Eu acabo trabalhando com Uber, para poder complementar a renda. Desse jeito fica difícil para poder me sustentar e a família. E essa conta vai ficar ainda mais cara.
O mês passado foi uns R$850 só de multa. Quem cometer uma infração leve, como buzinar em local proibido, vai pagar pouco mais de R$88. Infrações médias, como dirigir com o farol queimado, vão custar mais de R$130. Nos casos mais graves, como não dar a seta para mudar de faixa, o valor sobe para R$195. E para as multas gravíssimas, como ultrapassar na contramão, a punição é de quase R$300. Esse é o primeiro aumento no valor das multas desde o ano 2000. O reajuste vai variar entre 52% e 66%, de acordo com a gravidade. Mas em alguns casos, as infrações vão mudar de categoria. E com isso, o valor desembolsado pelo motorista pode até triplicar. Um exemplo é o uso do celular. Falar ou digitar enquanto dirige passa a ser uma infração gravíssima. Um motorista que fizer como este condutor de ônibus de Brasília terá que pagar R$293 e levar 7 pontos na carteira. Acho justo. O pessoal tem que respeitar. Ou faz assim ou não respeita. Esse país é assim. O negócio é andar na linha mesmo, andar dentro da lei. E o Manchetes Noticidade volta agora a falar sobre as eleições municipais. A TV Sorocaba SBT recebe os candidatos que foram eleitos como prefeito em cidades de nossa área de cobertura. Ronaldo Paes de Camargo, do PSDB, que venceu a eleição em Cesário Lange, esteve no Noticidade. Confira. Ronaldo Paes de Camargo, mais conhecido como Dinho, do PSDB, foi eleito com 6.048 votos, 69,70% dos eleitores. Em entrevista à jornalista Jaia Von Rankin, no Noticidade, ele falou sobre os problemas que pretende resolver assim que assumir o cargo. Todos os setores são muito importantes para a nossa cidade, mas temos que hoje, na nossa cidade, ainda ela precisa de uma ambulância para levar a pessoa para São Paulo. E hoje eles vão, muitos, tudo lotado. Então precisam de uma ambulância para van, transporte, para transportá-los para São Paulo e para Jaú, os que fazem hemodiálise, para cada um ter sua própria condução. Ok. Olha, o assunto agora tem a ver com o meio ambiente. Você sabia que as lâmpadas fluorescentes velhas podem prejudicar a natureza? Elas contêm produtos tóxicos, como, por exemplo, o mercúrio. E se forem descartadas de forma equivocada, errada, podem trazer prejuízos. Mas aí vem outro problema, não é? Nem todo mundo sabe onde levar essas lâmpadas, depois que elas não servem mais. Veja na reportagem de Basílio Magno e Rodrigo Santos. O que fazer quando a vida útil da lâmpada chega ao fim? Essa é uma dúvida que quase todo mundo tem, principalmente quando se trata de uma lâmpada fluorescente. Eu acho que deveria sim ter um lugar certo para descartar, né? Porque é prejudicial para o meio ambiente, né? O seu Juvenal tem razão. Ao quebrar-se, uma lâmpada fluorescente pode causar danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Consciente do problema, o seu Antônio trouxe até esta loja de material de construção em Sorocaba as lâmpadas queimadas que tinha em casa. Eu já saí pensando em não quebrar e jogar no lixo. É uma coisa que deve agredir o meio ambiente, né? Além de machucar quem for manusear. O Leandro, proprietário do local, diz que as lâmpadas que não servem mais para o uso são recolhidas e guardadas em um depósito. O problema é que o estoque vem aumentando e ele não sabe mais o que fazer. Recolho essas lâmpadas, né? Aloco elas, armazeno elas aqui na minha empresa, mas não sei aonde descartar de maneira correta. Busco informações, né, para que eu possa fazer de maneira adequada. A responsabilidade pelo recolhimento das lâmpadas e pela reciclagem é da indústria, das fábricas. Isso é uma lei federal de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Só que não é bem assim. Essa lâmpada, por exemplo, está queimada. Eu estou no almoxarifado de uma universidade aqui em Sorocaba. Todas as lâmpadas queimadas são trazidas para cá, olha, para esse local aqui. Depois elas são recolhidas. A universidade ela tem um contrato com uma empresa que retira essas lâmpadas depois de queimadas e faz um processo de descontaminação, já que essas lâmpadas elas contêm mercúrio na sua composição. Então, depois que passa por esse processo de descontaminação, o material restante ele é reciclado, né? Porque tem alumínio e vidro também. Ainda de acordo com o professor, só neste campus da universidade são 11 mil lâmpadas fluorescentes. Mas ele garante que em outros prédios ligados à instituição
as lâmpadas queimadas passam pelo mesmo processo. Seguindo as regras da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele deveria entrar em contato com o fabricante, que é o responsável pelo ciclo final do produto, no caso da lâmpada, né? Em todo o estado de São Paulo, segundo a CETESB, existem apenas 3 empresas recicladoras licenciadas. Elas ficam nos municípios de Cotia, Paulínia e Itupeva. Quando o consumidor joga no lixo comum ou até na reciclagem, esse material ele vai acabar sendo ou disposto em local inadequado ou vai quebrar e contaminar alguma pessoa. Então a gente tem que buscar a destinação correta desse material. Agora tô contente, já tô certo da onde levar, né? Então já tenho agora a certeza que eu posso recolhê-las, levá-las no caminho certo, ficar com a minha consciência tranquila. E, além de tudo, acho que principalmente o meio ambiente é que agradece. Né? Ok, tá aí. Olha, a seguir no quadro Talentos e Carreiras de hoje, o que fazer para cativar o entrevistador na hora de pedir um emprego? O Manchetes Noticidade volta já.